O livro de Baruque, o Apocalipse de Baruque, parte 1. O livro de Apocalipse do profeta Baruque foi um livro que foi rejeitado pelas religiões católica e evangélica. Estas religiões acreditam que esse livro não tem inspiração divina e, por este motivo, foi rejeitada por elas. Contudo, o que eu quero lhes dizer é que esse livro é inspiração do Senhor, pois este livro está em conexão com as palavras dos profetas e traz mais acréscimo de revelação para nós. Não devemos confiar nestas religiões, porque elas deturpam as palavras do Senhor, mas devemos confiar no poder que traz a restauração da verdade dos profetas. A respeito desta verdade dos profetas, que o Apocalipse de Baruque faz a exposição, é que irei abordar neste estudo. Baruque foi um homem de Deus. Ele andou com o profeta Jeremias. Jeremias recebeu revelações do Senhor, e assim como Jeremias recebeu revelações do Altíssimo, assim também Baruque recebeu revelações da parte de Deus. Peço a vocês que leiam esse livro de Baruque, o qual tem 86 capítulos, cheios de tesouros e mistérios do Todo-Poderoso, para que vocês entendam melhor o que será abordado neste estudo. Neste estudo, irei abordar uma das visões que Baruque teve, e essa visão é a visão da floresta, da videira, da fonte e do cedro. Essa visão é uma clara revelação para os que entendem as profecias do Senhor Jesus, pois aborda os reinos mencionados em Daniel de capítulo 7, fala a respeito do anticristo e da derrota do anticristo, expõe o Messias Jesus Cristo e o reinado de Cristo sobre o mundo inteiro. Portanto, vejam bem as palavras deste estudo e as coloquem em seus corações. Elas te darão esperança e prosseguimento no pleno conhecimento de Deus, meus irmãos. E em Baruque, no capítulo 1, versos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Anúncio da ruína de Jerusalém. Ao 25º ano do rei de Judá, Jeconias, foi anunciada a palavra de Deus a Baruque, filho de Nérias. Ela assim dizia: Tu presenciaste tudo o que esse povo cometeu contra mim. Os pecados das 2 tribos que ainda sobraram são mais numerosos do que os das 10 que já se foram para o cativeiro. As tribos anteriores foram coagidas por seus reis ao pecado, porém estas 2 forçaram os seus reis nos caminhos do mal. Por isso eu determinei a desgraça para esta cidade e os seus cidadãos. Por algum tempo ela deverá ser repudiada por mim, e eu dispersarei este povo entre os pagãos. Os pagãos hão de viver em prosperidade, mas o meu povo deverá ser castigado. Virá então um tempo em que eles ansiarão pelas suas épocas de paz. O livro de Baruque, em seu capítulo 1, mostra a indignação do Senhor contra o povo de Israel. As 2 tribos, que é a casa de Judá, pecaram mais que as 10 tribos, que é a casa de Israel. E por isso o Senhor executou o seu julgamento contra Jerusalém. E quando a gente vai para Baruque, no Apocalipse de Baruque, no capítulo 6, versos 1 ao 5, vai dizer o seguinte: No dia seguinte, as tropas dos caldeus sitiavam a cidade. Então, ao cair da tarde, eu abandonei o povo, afastei-me e aproximei-me do carvalho. Eu estava muito aflito por amor a Sião e suspirava por causa do cativeiro em que o povo era lançado. Nesse instante, um vento forte elevou-me no ar e transportou-me sobre os muros de Jerusalém. E ouvi o seguinte: 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da nossa cidade, tendo cada um deles uma tocha de fogo nas mãos. Do céu apareceu outro anjo e falou a eles, dizendo: Empunhai as vossas tochas, não ateeis o fogo antes que eu vos ordene. Fui enviado para anunciar à terra e deixar registrado com antecedência aquilo de que o Senhor Altíssimo me incumbiu. Eu, Baruque, vi então como ele desceu sobre o Santíssimo e lá recolheu o véu, o sagrado manto umeral, o propiciatório, as 2 tábuas, as vestes sagradas dos sacerdotes, o altar dos incensos e 48 pedras preciosas que o sacerdote portava
e todos os vasos sagrados do tabernáculo. Com potente voz, ele dirigiu-se à terra, dizendo: Terra, 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 escuta agora a palavra do Deus Todo-Poderoso. Recebe estas coisas que a tua guarda confio. Conserva elas contigo até os tempos novíssimos e restitui-as quando te for ordenado, para que elas não sejam roubadas pelos estranhos. Chegado é o tempo em que Jerusalém será abandonada por um prazo até que seja determinada a sua reconstituição, e aí será para sempre. Então a terra abriu a sua boca e engoliu-as. Em Baruque, no capítulo 7, versos 1 ao 2, vai dizer o seguinte: Os anjos executaram as ordens do outro anjo que apareceu. Enquanto eles punham abaixo os ângulos das muralhas, ouviu-se, após a queda dos muros, mais uma voz, procedente dos véus do templo. Ela exclamou: Ó inimigos, irrompei. Vós, odientos, vinde adentro, pois aquele que guardava a casa abandonou ela. Então eu, Baruque, parti, e a horda dos caldeus iniciou a invasão. Ocuparam o santuário e tudo o que havia nos seus arredores. Depois levaram o povo feito prisioneiro e mataram muitos. Também o rei Zedequias foi enviado, acorrentado ao rei da Babilônia. Meus irmãos, a gente pode ver que em Baruque, o profeta, ele havia saído da cidade de Jerusalém com seus irmãos, como vai dizer nos capítulos anteriores ao capítulo 6, e ele foi transportado para os muros de Jerusalém. Lá, ele relata que viu 4 anjos nos 4 cantos da cidade, tendo cada um deles uma tocha de fogo nas mãos. E a gente vai ver que aparece um outro anjo e ele dá a sua ordem aos 4 anjos. Veja que a terra abriu a sua boca e engoliu os utensílios que foram mencionados em Baruque, no capítulo 6. E após isso, os 4 anjos, eles obedeceram à voz do anjo, e os muros caíram, e a cidade foi invadida pelo exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Essa parte da revelação de Baruque, de fato, aconteceu. Só que ela também está apontando para a revelação de Apocalipse de João, no capítulo 7, onde fala que há 4 anjos nos 4 cantos da terra. E após isso, aparece um outro anjo que subia do nascente do sol, e esse anjo diz para os 4 anjos não ferirem a terra até que o número dos selados estejam completo. Repare que os 4 anjos e o 5º anjo, em Baruque, estão apontando para coisas futuras. Veja que em Apocalipse 7 há 4 anjos, e esses são literais, e de fato, meus irmãos, eles existem. Mas eles também estão apontando para todo o povo de Deus que há nos 4 cantos da terra. Contudo, o 5º anjo, o qual aparece subindo do sol nascente, é o Senhor Jesus Cristo. Analise que o 5º anjo em Baruque é o Senhor Jesus, o qual ordenou a queda das muralhas, e esse anjo é o mesmo anjo que subia do nascente do sol, em Apocalipse de capítulo 7, pois Cristo subiu aos céus. E assim como no tempo de Baruque, os 4 anjos obedeceram à voz do 5º anjo, obedecendo o juízo de Deus para Jerusalém, assim também no futuro o povo de Deus que há nos 4 cantos da terra irá castigar os moradores do mundo inteiro. Percebam que falei sobre o início do livro do profeta Baruque. Entendam que esse livro, só de início, já revela coisas que aconteceram no passado, mas revelam o que irá acontecer no mundo no futuro, pois a destruição virá contra os pecadores do mundo através do povo santo e do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, agora eu irei abordar a visão que Baruque teve a respeito da videira e do cedro. E para começarmos, vejamos Apocalipse de Baruque, capítulo 35, versos 1 ao 4. E a gente vai ter que entrar no capítulo 36, verso 1, capítulo 37, versos 1 ao 2. Então, vamos ver o que vai dizer o capítulo 35. E vai dizer o seguinte: Após essas queixas, eu, Baruque, adormeci. Já à noite tive uma visão. Havia uma planície
e nela uma floresta de árvores, circundada de montes rochosos, altos e inóspitos. E aquela floresta era muito grande. À sua frente crescia uma videira de grande altura, e aos pés desta uma fonte fluía suavemente. Uma fonte fluía aos pés da videira. Aquela vertente, porém, ia até a floresta, tornando-se uma torrente poderosa, cuja enchente inundou aquela floresta, e as suas ondas arrancaram muitas árvores da selva e devastaram todas as montanhas ao redor. Assim, o cume da floresta abaixava cada vez mais, o mesmo acontecendo também com o cimo dos montes. E tão forte era a torrente que das numerosas árvores da floresta nada mais restou a não ser um único cedro. Quando as águas também a este derrubaram, assim aniquilando e erradicando completamente a grande floresta, até que dela nada mais tivesse sobrado, nem fosse mais possível reconhecer o seu lugar. Eis que, inesperadamente, aquela videira e sua fonte movimentaram-se calma e suavemente. Chegaram a uma posição não muito distante do cedro. Então as águas da torrente arrastaram aquele cedro, que jazia ao chão, para junto da videira. Eu observei como a videira abriu a sua boca e, dirigindo-se ao cedro, ela disse: Por acaso não és tu o cedro que sobrou da destruição da floresta? Por tuas mãos, em todos esses anos, foi constantemente promovido o mal, nunca o bem. Sempre te sentiste forte em face daquilo que não te igualava. Também nunca tiveste compaixão para com o que te pertencia. Estendias a tua dominação sobre aqueles que se encontravam à distância, mas aos que se aproximavam, prendias nas tuas garras com a rede da tua maldade. Assim tu te orgulhavas todo o tempo, como se não pudesses um dia ser erradicado. Agora, porém, precipitou-se o teu tempo, e as tuas horas foram cortadas. Agora vai-te também tu, ó cedro, atrás daquela árvore que antes de ti foi arrastada, e com ela converte-te em areia, e que o vosso pó se misture. Dorme agora na tristeza e permanece no lamento, até que venha o teu tempo derradeiro, em que te será dado voltares para padeceres ainda maiores sofrimentos. E no capítulo 36, no versículo 1 de Baruque, vai dizer o seguinte: Então eu vi como aquele cedro incendiou-se e ardeu em chamas, enquanto a videira se exaltava, soberana, tendo ao seu redor um campo cheio de flores que não murchavam. Eu despertei e levantei-me daquele lugar. No capítulo 37, versos 1 ao 2, vai dizer o seguinte: Eu supliquei e disse: Senhor, meu Deus, sempre iluminas aqueles que procuram o entendimento, e a tua lei é vida e tua sabedoria é norma segura. Dize-me que significa aquela visão, pois tu o sabes. Eis que a minha alma sempre viveu segundo a tua lei. Jamais em toda a minha vida afastei-me da tua sabedoria. No livro de Baruque, irmãos, o profeta dormiu e teve uma visão. Nessa visão, o profeta viu uma planície e nela havia uma floresta de árvores circundada de montanhas rochosas. Essa floresta era muito grande, mas à frente dela crescia uma videira grande e dela, da videira, fluiu uma fonte. E essa fonte ia até a floresta e essa fonte se tornava uma torrente poderosa. A sua força era tão grande que inundou aquela floresta. Foram arrancadas muitas árvores dela e devastaram as montanhas ao redor. Contudo, Baruque diz que um cedro havia restado, porém as águas também derrubaram o cedro, assim aniquilando e erradicando completamente a grande floresta, até que dela nada mais tivesse sobrado. Então as águas da torrente arrastaram aquele cedro que jazia ao chão para junto da videira, e após isso a videira começou a falar com o cedro, e após isso o cedro foi incendiado. Enquanto a videira se exaltava,
tendo ao seu redor um campo cheio de flores. Veja que após isso, Baruque desperta e por isso ele procura um entendimento sobre a visão da parte do Altíssimo. Irmãos, veja que essa visão ela é muito reveladora. Essa visão que Baruque teve, ela é cheia de revelação. Aborda a derrota do anticristo e dos reinos do mundo, e isso faz conexão com as profecias de Daniel e com os profetas e com o livro do Apocalipse de João. Quando nós avançamos no capítulo, iremos ver a interpretação do sonho, a qual o Senhor dá para Baruque. E no capítulo 38, versos 1 ao 3, e no capítulo 39, versos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: O Senhor falou-me dizendo: Baruque, vou te dizer o significado da visão que você presenciou. A grande floresta que os teus olhos viram e as montanhas altas íngremes ao seu redor significam o quanto segue. Dias virão em que esse reino que destruiu Sião será destruído e subjugado por outro que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído, e então virá um outro, um terceiro, mas também este será destruído, após exercer o seu reinado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período, como a floresta sobre a planície, e conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada, e a ele confluirão todos aqueles que se comportaram com violência como os animais selvagens, que em disparada se refugiam na mata. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal, e então revelar-se-á o reino do meu ungido, Cristo. Isso acontecerá como a fonte e a videira. Uma vez chegado, ele exterminará toda aquela grande multidão. O grande cedro que viste resistindo à destruição da floresta e às palavras da videira a ele dirigidas, e que ouviste, significam o seguinte: o último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Sião, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência, e juntamente com as obras de toda a sua multidão o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo que se encontra na terra por mim escolhida, e o seu reinado durará para sempre, até o final do mundo perecível, quando, então, completar-se-ão os tempos pré-determinados. Foi essa a tua visão e o seu significado. Meus irmãos, vejam que o Senhor respondeu o profeta Baruque. O Senhor mostra o significado do sonho. Analise o seguinte: o Senhor começa a falar que a floresta tem montanhas. Veja que essas montanhas são reinos malignos do mundo, pois em Apocalipse é dito que a besta tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças são também 7 montes, conforme diz em Apocalipse 17. Em Baruque 39, o Senhor começa falando a respeito de Babilônia, o reino que havia destruído Sião, por causa dos pecados do povo daquele tempo de Baruque. Contudo, o Senhor diz que haveria um outro reino que sucederia à Babilônia. O reino que sucedeu à Babilônia foi o Império Medo-Persa. Porém, o Império Medo-Persa foi derrotado pela Grécia, que é o terceiro reino, mas a Grécia foi derrotada por Roma, que é o quarto reino e o quarto animal de Daniel capítulo 7. Veja que isso está em conexão com a visão do capítulo 7 de Daniel. O Senhor disse que o reinado do quarto reino seria duro e a verdade será abafada. Porém, ele será derrotado pelo reino do Messias, o ungido, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é a videira. Entenda que nessa parte a gente vai ver que não aparece os 10 chifres, os quais estão na cabeça do quarto animal de Daniel capítulo 7, porque o Senhor desejou não falar sobre eles nessa parte. Contudo, Deus já sabia que nós iríamos fazer as conexões com as revelações dos profetas e iríamos entender isso. E quando juntamos todas as revelações de Deus,
sabemos que 10 reis, que são os 10 chifres, irão aparecer no futuro na sétima cabeça da besta. E dentre eles irá se levantar o chifre pequeno, que é o anticristo, o qual vem de Nínive. O anticristo é o oitavo e último rei do quarto animal. Veja que o fim do quarto animal é o fim do reino de 10 reis e do anticristo. Isso vem através da volta de Cristo, cujo reino aniquilará o anticristo, visto que o cedro representa o anticristo e o reino do anticristo. O anticristo é o último rei da cabeça do quarto animal. Cristo, quando voltar, aniquilará os súditos do homem do pecado, e o Senhor acrescenta dizendo que o anticristo será acorrentado e conduzido ao Monte Sião. Ali, o Senhor Jesus pedirá contas a ele de todos os atos dele, do anticristo, de prepotência, e juntamente com as obras de toda a sua multidão. O aniquilará na sua presença, e após isso, o anticristo será lançado no lago de fogo. E desta forma, o restante de Israel, do Israel segundo a carne, serão protegidos, pois eles se encontrarão na terra escolhida por Deus. E isso está de acordo, meus irmãos, com o que Zacarias, no capítulo 14 de seu livro, havia dito, porque antes de Cristo voltar, o anticristo invadirá Jerusalém, haverá um restante na terra de Israel, o qual Cristo salvará e os fará entrar no seu reino. E eles serão o terceiro com os egípcios e com os assírios, no milênio, conforme disse o profeta Isaías. Repare que na visão de Baruque, a videira que é Cristo, diz que o anticristo lançou a sua rede de maldade para os que se aproximavam dele. E isso está de acordo com o que Abacuque falou em seu livro, onde ele fala a respeito do anticristo, dizendo: a todos levanta o inimigo com o anzol. O inimigo pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Veja que Baruque, ele vai dizer que o anticristo ele lança sua rede sobre os homens. E por isso ele se alegra e regozija. Veja que essa rede, meus irmãos, fala a respeito da tecnologia através da qual o anticristo irá lançar sobre as nações com o objetivo de controlar os homens. Veja que em Baruque a gente vai ver que é abordado que Cristo julgará o anticristo no Monte Sião. E isso está de acordo com o que Obadias disse em seu livro. Obadias ele falou o seguinte: salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Entenda que os salvadores, nesse contexto de Obadias, são o povo de Deus. E eles irão julgar o monte de Esaú, que é o reino do anticristo. Então os salvadores, eles irão julgar o reino do anticristo. Só que estes salvadores têm um cabeça, que é Cristo, o Salvador. Então Cristo, ele irá julgar o reino do anticristo no monte Sião. Cristo, juntamente com os seus, irá julgar o anticristo no monte Sião. O reino de Cristo durará para sempre, até o final do mundo perecível, quando então irão se completar os tempos pré-determinados, porque o mundo vindouro, meus irmãos, durará 1000 anos. E após o milênio, o céu e a terra do mundo vindouro passarão diante do grande trono branco, conforme diz em Apocalipse 21, para que venha um novo céu e a nova terra. E quando a gente vai em Baruque, no capítulo 41, versos 1 ao 2, o profeta vai dizer o seguinte: eu perguntei, para que isso irá acontecer? E para quantos? Ou quem será digno de viver naquele tempo? Falo agora na tua presença sobre aquilo em que reflito sem cessar, e pergunto o que vai no meu pensamento. Vejo a muitos do meu povo que se afastaram dos seus preceitos, dos preceitos da tua aliança, e lançaram fora o jugo da tua lei. Vi, porém, outros que também já se despojaram das vestes da vaidade e se refugiaram debaixo das tuas asas. Que caberá àqueles? Como escolherá aquele tempo final? Será aquele tempo colocado na balança e serão julgados segundo o peso justo? O profeta Baruque, no capítulo 41, após ter recebido a explicação, ele começa a fazer perguntas para o Senhor.
Ele diz que se encontra desejoso por saber quando isso irá acontecer, quem viverá naquele tempo. Ele fala sobre os que abandonam a lei e sobre os que se arrependem, e por causa disso, estes que se arrependem mudaram de atitude, tirando as vestes de vaidade e se refugiam debaixo das asas do Onipotente, a qual, no tempo do fim, irá proteger a igreja no deserto. E no capítulo 42 de Baruque, versos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Ele falou-me dizendo: Outra coisa vou revelar a você. Você perguntou a quem e a quantos aqueles eventos se aplicarão. Somente aos fiéis caberá aquele galardão. Mas quanto aos que o desprezaram, o contrário. Tu falaste também daqueles que se aproximaram e daqueles que se afastaram. Com estes dar-se-á o seguinte: para os que primeiramente se submeteram e só mais tarde se afastaram, misturando-se com as raças que por sua vez já estavam misturadas, valerá o seu tempo primitivo, que será considerado muito valioso. Para aqueles que de princípio ignoravam a vida e que só mais tarde a conheceram e se integraram à geração do povo escolhido, valerá o seu tempo recente como algo grandioso. Alguns tempos herdarão outros, alguns períodos herdarão outros períodos, integrando-se mutuamente. O final de tudo será compensado de acordo com a medida dos tempos e de acordo com as horas dos períodos. Recairá a perdição sobre os que à perdição pertencem, mas caberá a vida aos que desta participam. O pó será suscitado e ser-lhe-á dito o seguinte: devolve o que te não pertence, deixa que ressuscite tudo quanto por tempo determinado conservaste. No capítulo 42 de Baruque, o Senhor responde Baruque. O Senhor diz que a perdição virá para os que abandonaram ao Senhor, contudo a vida eterna será dada para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Entenda que em Baruque, Cristo já está sendo chamado de videira. E por isso que em João de capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo, tendo esse livro em mente, diz que é a videira e que o seu povo, seus discípulos, são os seus ramos. Jesus já entendia o que Baruque havia dito em seu livro. E no capítulo 43 de Baruque, verso 1, vai dizer o seguinte: Tu, porém, Baruque, prepara o teu coração para o que te foi anunciado. Entende o que te foi revelado. Grande e permanente será o teu consolo. Parte desta terra e afasta-te dos lugares que acabaste de ver. Esquece o que é transitório. Já não penses mais naquilo que acontece aos mortais. Vai, pois, cuida do teu povo. Toma em seguida a este lugar. Jejua durante 7 dias. Eu virei de novo para junto de ti e falarei contigo. Observe que, diante a esta revelação, o Senhor, ele fala com Baruque, mas o Senhor também fala com nós. O Senhor, Deus diz que é para nós prepararmos o coração para o que nos foi anunciado. Entender o que foi dito. Devemos esquecer as coisas que são transitórias, que são as coisas deste mundo. Porém, devemos sempre nos lembrar e buscar as coisas que é eterna, isto é, o galardão de Deus, fazendo a vontade dele, a vontade do Altíssimo, que é eterna. Portanto, conclui-se que Baruque é um livro inspirado por Deus, e este livro traz revelações bem grandes a respeito de Cristo e a destruição dos reinos deste mundo. O livro fala a respeito do reino do Anticristo e fala sobre os 4 anjos na cidade de Jerusalém, apontando para os 4 anjos nos 4 cantos da terra em Apocalipse, acrescentando mais entendimento para nós. Veja que na visão do capítulo 35, Baruque diz que Cristo e o seu povo irão destruir a grande floresta, isto é, o 4º reino, trazendo assim a paz. E por isso Cristo irá reinar sobre o mundo inteiro. Meus irmãos, se Deus permitir, vou postar no canal mais estudos sobre esse livro do profeta Baruque, porque é um livro que traz muitas revelações e acrescenta mais entendimento para nós com relação às palavras dos profetas. Entendeu, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.